Você tem dor? Já sentiu dor? Conhece alguém que tenha dor? Hoje em dia, né, é muito comum as pessoas terem dor, mas será que é normal ter dor ou não ter dor? É sobre esse assunto que a gente conversa hoje no Baita Papo Entrevista. E para responder estes questionamentos, ninguém melhor do que um médico especialista em dor. Eu vou conversar hoje com o Dr. Raul Carvalho, ele que é bacharel em biomedicina pela Universidade Federal de Pernambuco, é também médico pela Universidade Federal de Campina Grande, fez residência médica em anestesiologia pela Marinha do Brasil, tem pós-graduação em tratamento da dor crônica e também é professor aqui no campus da Universidade Federal do Pampa no curso de medicina. Doutor, já começo te perguntando o que é essa famosa dor e por que ela é pertinente em algumas pessoas. A dor é uma condição inerente à humanidade, vamos dizer assim, à vida, porque outros animais até mais primitivos têm as respostas álgicas, eles percebem esse estímulo doloroso, tá? E ela é uma resposta de adaptação ao mundo externo. O que é que acontece? Sem ela, a gente não teria como sobreviver bem. Parece uma coisa ruim, mas na realidade é um mecanismo de defesa, um mecanismo de defesa super especializado. A gente percebe os estímulos dolorosos e a gente responde a esses estímulos dolorosos do ambiente se ausentando deles. Como assim? Por exemplo, se você pisa num prego no meio da rua, por exemplo, você vai imediatamente puxar o seu pé, né? E isso é um mecanismo de defesa. Sem esse mecanismo de defesa, a gente tem exemplos de condições genéticas ou mesmo condições mais simples do dia a dia, como o diabetes, onde se perde o mecanismo de defesa, por exemplo, de uma pisada num prego e não se percebe agora aquele estímulo, aquele agressão ao organismo. E sem essa percepção, inúmeras complicações surgem. Então, a gente pode resumir que a dor é um processo de defesa elaborado. É uma reação do nosso organismo pelaquela ação. Há uma agressão ocasionada pelo ambiente. E quando é que essa dor ela passa a ser preocupante? Bom, a dor ela passa a ser preocupante quando ela está descontrolada, vamos dizer assim, em demasia. Na realidade, não especificamente a dor em demasia, mas aquele estímulo álgico que desencadeou a resposta dolorosa, ele está, por alguma causa, continuado. Ele era para ter acabado, mas continuou. Por exemplo, vamos dizer que alguém nesse exato momento, jogando a partida de futebol, acabe torcendo o tornozelo, tá? Então, se espera uma resposta dolorosa, retomando aquilo que a gente falou como defesa, tá? Só que uma vez cessada a agressão, ou seja, aquele tornozelo não está sendo mais torcido, está no lugar, existe uma resposta do organismo coordenada, tá? Que vai fazer com que ao longo do tempo o estímulo doloroso cesse. Tá? Existe um processo inflamatório que está ocasionando aquela dor e ao longo dos dias aquilo vai ceder, a dor vai passar e o processo de reconstrução vai se estabelecer. Quando isso está descontrolado por algum motivo, por exemplo, um processo inflamatório exacerbado, um processo infeccioso ou mesmo no caso de uma fratura, quando a gente tem uma não adaptação, uma não junção do osso que foi quebrado, o processo não está sendo regenerativo, então esse estímulo doloroso ele tende a prosseguir. Tá? E uma vez prosseguindo, as respostas que vêm junto com ele agora não são mais reparadoras, elas são respostas que começam a causar dano para o organismo. Então a dor termina virando um sinal indireto de que aquela resposta de adaptação que era para consertar o organismo agora está sendo prejudicial. Perfeito. O que seria a dor crônica? A dor crônica, ela é, como didaticamente falando, como se diz nos livros, nos tratados de dor, é aquela dor que dura mais de 90 dias. Tá?
retomando também o que a gente acabou de falar, não uma dor por um estímulo agudo, ela não é para durar todo esse tempo. Se durou esse tempo é porque há algo errado. Aí ela já vira uma dor crônica. Isso, didaticamente 90 dias. Quando a gente estuda um pouco mais a fundo, a gente vê que a dor crônica ela pode surgir até com poucos dias, a depender do mecanismo de lesão. Tá? A gente tem alguns tipos de dor crônica que não precisa responder esse período de tempo de 90 dias. Tá? Mas, como um todo, dor crônica é aquela que dura mais de 90 dias. E a dor aguda, doutor, que seria em tempo de prazo? Assim? A dor aguda é aquela imediata, tá? É aquela que você sentiu no momento do estímulo doloroso, queimou a mão, machucou o pé, deu uma topada, ou algum processo infeccioso, que seja, tá? E que ela está naquele momento inicial, tá? E ali, como eu te falei há pouco, essa resposta ela deve ser controlada e a dor ir cessando, mas se ela perdura e nesse prazo didático de 90 dias, aí sim ela vira um processo de dor crônica. Em termos de tecnologia e modernidade, o que a gente tem hoje para tratamento mais eficaz nessa questão de dor? Então, hoje a gente conta com diversas modalidades de tratamento, tá? Desde o tratamento farmacológico habitual, tá? Ou mesmo tratamentos alternativos, como acupuntura, como terapia com ondas de choque, como bloqueio simpático venoso, que é a modalidade que a gente está trazendo aqui também, tá? Que é uma infusão controlada de medicação na veia de tempos em tempos, com o objetivo de dessensibilizar aquele organismo que está com processo doloroso crônico. E aí, no caso, a pessoa não ingere medicamento, é feito intravenoso? Então, o paciente, por exemplo, com fibromialgia, tá? Geralmente, a gente inicia um tratamento medicamentoso, mas eu tenho algumas pacientes, tá, que ao longo do tempo foram deixando de tomar remédio todos os dias. Elas passaram unicamente de tempos em tempos vir e fazer a terapia venosa, tá? Então, o que acontece? Quando ela está ruim, ela marca uma consulta, a gente indica essa terapia venosa, ela vai lá comigo, passa em média 90 minutos recebendo a medicação, depois disso aí ela recebe alta, tá? E quando ela está com esse quadro doloroso que não está muito exacerbado, a gente consegue tirar a medicação de uso contínuo e ela fica só fazendo esse tipo de tratamento. Não é a regra, mas é possível de acontecer. Doutor, e tem alguma relação entre ter os hábitos saudáveis de alimentação, de vida, de atividade física com a dor? Sim, totalmente. Os hábitos saudáveis, eles falam todos, sem exceção, tá? Prática de esporte, alimentação, dieta balanceada, sono regulado, todos eles falam a favor de minimizar os estímulos dolorosos, tá? Tanto é que no tratamento da dor crônica, uma das coisas que a gente deve estimular de terapia não farmacológica é justamente a prática de atividade física, seja ela qual for, tá? Eu sempre pergunto ao paciente, o que é que você gosta de fazer? Eu gosto de nadar, eu gosto de correr, eu gosto de, pessoal mais idoso, eu gosto de dançar. Vai. O tratamento vai fazer com que eu diminua a dor do paciente, tá? Seja lá qual for a modalidade, e a partir do momento em que ele sente menos dor, ele deve passar a exercer atividade física, deve passar a exercer um sono de melhor qualidade, deve passar a exercer um controle alimentar bacana, para que esses mecanismos não farmacológicos, que são anti-inflamatórios naturais, vamos dizer assim, eles acabem diminuindo os estímulos dolorosos e diminuindo a dor do paciente ao longo do tempo. Perfeito. Antes da gente terminar o Baita Papo entrevista de hoje sobre essa questão da dor, estou entrevistando o Dr. Raul Carvalho e como a gente pode ver, o sotaque do doutor não é gaúcho. Da onde é que tu veio? Vai trabalhar em Uruguaiana? Conta um pouquinho para o pessoal que está em casa também te conhecer, acho que é a primeira vez que está aparecendo em vídeo aqui no programa. E a gente já vai gravar depois outras entrevistas com o doutor para fazer um esclarecimento maior ainda sobre essa questão da dor. Sim, eu sou natural de Pernambuco, tá? Natural de Recife, né? A terra lá do passeio de Tubarão, tá?
Eu acabei vindo para cá com a minha esposa, que veio transferida. Hoje ela é policial militar, da Brigada Militar. E foi nesse meio termo que eu vim para cá, tá? Para o Rio Grande do Sul. Primeiramente me instalei em Porto Alegre, onde eu desenvolvi minhas atividades como médico anestesista. Depois aqui veio a transferência para Uruguaiana e estamos instalados aqui há cerca de 1 ano já, tá? A proposta da clínica da dor, ela surgiu há pouco mais de 6 meses. Eu comecei a atender em São Borja inicialmente, tá? Mas hoje eu estou atendendo também em Itaqui e já estou daqui a alguns dias montando meu consultório aqui em parceria com o Dr. Vinícius Amantea, que já está estabelecido aqui na cidade como também especialista em dor, tá? A gente se juntou, estamos reunindo esforços aí e estamos montando o nosso projeto chamado Clínica para Dor, tá? Quem tiver curiosidade já pode dar uma olhada nas mídias sociais aí que já está aparecendo. E o Vinícius já está atendendo aqui na cidade também, nas mídias tem um contato de Uruguaiana e em breve a gente vai, eu no caso, vou passar a atender aqui também. Acho que daqui a alguns poucos dias, porque a demanda surgiu e já estão me cobrando para vir para cá também. É bom, pelo menos teremos novos especialistas em uma área que a gente ainda não tinha aqui na cidade. Doutor, para a gente finalizar então agora a nossa entrevista, eu deixo o espaço aberto para que tu deixes aí uma mensagem para quem sofre com dor ou tem a famosa dor crônica. Bem, o que eu costumo dizer a todos os meus pacientes, tá, quando chegam no consultório, é que nem sempre eu vou oferecer a cura, tá? A cura da dor crônica vai de caso a caso. A gente tem que examinar o paciente, conversar, estudar o caso para ver se aquilo tem uma resolução rápida ou não, tá? Porém, sempre, em todos os casos, sem exceção, a gente tem a possibilidade de amenizar a dor e reabilitar o paciente, fazer com que ele volte a fazer as atividades habituais, volte a fazer aquilo que ele estava acostumado a fazer, que às vezes é coisa simples. A exemplo de, doutor, eu não consigo mais levantar o meu neto quando ele chega da escola. Então, a gente estuda o caso, às vezes é uma coisa boba, a gente consegue fazer uma intervenção ali e o paciente muitas vezes não vai mais dizer que a dor sumiu, tá? Porque afinal de contas, a depender da complexidade, ela não vai sumir, mas ele vai voltar a levantar o neto, vai voltar a fazer uma atividade física, vai voltar a ter uma qualidade de vida. Então, curar nem sempre, mas amenizar, tratar e devolver qualidade de vida para todo mundo. Sempre tem uma modalidade de tratamento a ser adotada para qualquer tipo de caso de dor crônica e isso vai possibilitar a reabilitação e a retomada da qualidade de vida. Perfeito. Lembrando que vocês podem se inscrever no canal, ativar o sininho, assim toda vez que a gente colocar uma nova entrevista no ar, você recebe a notificação. E o Baita Papo Entrevista tem o patrocínio de Sorri Fácil Uruguaiana, Benditos Pet, Pro Equilíbrio, Suporto Serviços, Exeguit, Marca Imóveis, Espaço da Beleza e Casa Hermana Coworking, que é aonde a gente está gravando o programa do Baita Papo Entrevista.